Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de imunologia. Hoje eu quero trazer para vocês como que o nosso sistema imunológico ele reconhece os invasores e acaba tendo a sua reação imunológica, coisa que ele não faz com nossas células. O que tem de diferente nas estruturas do micro-organismo que nas nossas estruturas não tem? É mais ou menos isso o foco da nossa disciplina. Mas da nossa aula, mas antes de entrar nessa fase de ação, de defesa, eu quero trazer para vocês como esse quadro aqui. O que esse quadro representa, pessoal? Lembra que eu falei para vocês, e até na outra disciplina de biologia celular, tudo no nosso organismo ele funciona através de uma comunicação. E essa comunicação ela é mediada por sinalização química. Por exemplo, como que eu sei que eu preciso liberar, eu preciso amadurecer um tipo de leucócito? Como que eu sei? Eu sei, o meu sistema imunológico ele sabe, porque a partir do momento que teve o contato do invasor com as nossas células, produziu um sinal, produziu uma molécula. Essas moléculas a gente chama de citocinas. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre as citocinas, eu quero que deixe bem claro que citocinas são moléculas de sinalização. Tá? Na sua grande maioria são proteínas que estão presentes no nosso sangue, são proteínas solúveis, tá? Que acaba servindo ali de sinalizador, ela medeia as reações e resposta imunológica do nosso organismo. Ela faz comunicação de uma célula com a outra, de uma célula com o invasor, do leucócito com outro tipo de célula. Se vocês prestarem atenção aqui nesse quadro, a grande maioria de citocinas são interleucinas. E aí tem as suas classes, interleucina 1, interleucina 12, 10, 6, 15, 18. Isso não é o foco agora. Eu quero que vocês saibam que existem essas moléculas que são chamadas de citocinas que ajudam, que medeia, que sinaliza as nossas reações imunológicas. Se não tivesse essas citocinas, o nosso organismo ele não funcionaria, tá? Então, só para a gente ter um exemplo ali, olha ali na interleucina 1, que tem a sigla IL-1. Quem que fabrica, quem que secreta ela? Macrófagos, células endoteliais, que são células dos nossos vasos sanguíneos, e algumas células do epitélio. Olha que legal. Quando algum macrófago se liga em alguma estrutura do invasor, já libera na hora essa interleucina. Essa interleucina, o que ela vai fazer? Olha ali nos principais alvos ali. O que ela vai fazer? Ela vai ativar a coagulação sanguínea, ela vai ativar o processo inflamatório, ela vai induzir o nosso hipotálamo a provocar febre, até porque a febre, o aumento de temperatura, é uma estratégia para matar micro-organismo, que tem alguns micro-organismos que não sobrevivem a uma temperatura maior do que 37 graus. Ele vai estimular, essa interleucina, ela vai estimular o fígado a produzir proteínas que ajudam na parte de fagocitar, na diferenciação celular. Então, só uma interleucina a gente já tem um monte de ações, tá? Eu sei que a nossa disciplina é imunologia básica, não tem a necessidade da gente entrar de citocina em citocinas, mas isso tem que estar gravado na cabeça de vocês, que são moléculas sinalizadoras e muito importantes no nosso sistema imunológico. Sem ela, seria muito difícil a gente conseguir ter esse tipo de resposta. Até muitas doenças, elas estão relacionadas ali com tipos de receptores de citocinas, né, de sinalização. Agora, de fato, vem a nossa questão, né, como que o nosso sistema imunológico reconhece os micro-organismos. Gente, também foi falado na disciplina de biologia celular, se não me engano, que existe receptores. Lembra receptores? Receptores são estruturas que ficam localizadas na membrana plasmática da célula, que ficam localizadas na membrana nuclear, que fica ali disperso no citoplasma. E esses receptores, eles têm a função de quê? De receber alguma coisa. Essa alguma coisa, no caso aqui da imunologia, são moléculas específicas de micro-organismo. O nosso sistema imunológico inato, ele não consegue, por exemplo, diferir, é um fungo, uma bactéria, que tipo de bactéria é, que tipo de fungo é, que tipo de vírus é. Não,
isso vai ser específico da nossa imunidade adquirida. A nossa imunidade inata, ela não tem essa especificidade. Mas, para a nossa imunidade adquirida funcionar, ela precisa que a inata tenha esse primeiro start. Então, as células de defesa do nosso organismo, como macrófago, leucócito, células dendríticas, na membrana das suas células tem uma série de receptores que reconhece partículas, que reconhece moléculas que são específicas de invasor. E essas moléculas, está escrito ali, padrão molecular associado ao patógeno. Todos os tipos de patógenos, seja ele vírus, bactérias, fungo, protozoário, qualquer tipo desse parasita, qualquer tipo desse micro-organismo, eles possuem moléculas em comum, que existe só no patógeno e no nosso organismo não tem. Por isso que o nosso sistema imunológico não ataca as nossas próprias células. Quando ataca as nossas próprias células, aí já é um problema de doença, que daí são aquelas doenças autoimunes, que estimulam reação imunológica contra o nosso próprio corpo. Mas, de maneira geral, de maneira correta, o nosso organismo, ele reconhece padrões de moléculas que são específicas a patógenos, são específicas a invasores. Então, os PAMPs, como está escrito ali, padrões moleculares associados ao patógeno, é um conjunto de moléculas que são específicas de micro-organismos. Só micro-organismo tem. Fungo vai ter, bactéria vai ter, vírus vai ter, parasita vai ter, vão ter, tá? Então, isso é específico deles. E existe também os DAMPs. O que são os DAMPs? Padrões moleculares associados ao dano. As nossas células, elas têm vida, né? Elas têm um prazo de vida. A partir do momento que chegou num prazo, por exemplo, as nossas hemácias, elas têm 120 dias. Depois de 120 dias, elas morrem. Quando elas morrem por um processo de apoptose, um processo de morte ali induzido natural. A partir do momento que morreu essas células, elas precisam, esses restos mortais, digamos assim, precisam ser limpados do organismo. E aí, a partir do momento que essas células morreram, elas liberam moléculas associadas ao dano, ou seja, sofri um dano, não estou mais aqui. Então, aí, ativa o sistema imunológico para ir lá fazer uma varredura. Tá? Então, é assim que o nosso sistema imunológico inato ele reconhece os micro-organismos, tá? A partir de reconhecimento de receptores que estão presentes nas células de defesa do nosso organismo e elas reconhecem os padrões moleculares que são específicos de micro-organismo. Aqui, por exemplo, representando um receptor de um macrófago. Aqui nós temos um PAMP de uma bactéria. A partir do momento que teve o reconhecimento, tem liberação de citocinas, aí já comunica, fala socorro, eu tenho uma invasão, aí já começa a ativar outros processos, e aí esse macrófago ele vai fazer a fagocitose e vai eliminar esse micro-organismo. Mas tudo é feito de sinalização. A partir do momento que o macrófago, por exemplo, o receptor do macrófago se ligou nesse pump desse micro-organismo, ele precisa avisar para deixar o organismo esperto. Esse avisar é feito por citocinas, que são moléculas químicas, são proteínas que são liberadas por estruturas do nosso organismo que agem como sinalizadoras do nosso sistema imunológico, ok? Nessa imagem aqui, pessoal, que eu quero trazer, tá? Também não quero ficar me apegando a tanto detalhes. Lembra que eu sempre falo, gente, sabendo o conceito, sabendo o geral, o detalhe aí é outra questão. Mas a gente tem que saber, primeiro, o porquê, né, está ocorrendo tal situação e as definições. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos membrana plasmática, por exemplo, membrana plasmática de um macrófago. Olha o tanto de receptor que tem nessa membrana. E existe, pessoal, uma classe imensa de receptores, assim como existe de citocinas, tá? Existem vários tipos de receptores, mas isso aqui eu nem quero olhar para a gente não se desesperar, tá? Existem vários tipos. E aqui está mostrando os PAMPs dos micro-organismos. Olha aqui, ó, da bactéria, esse beta-glucan, tá? Desse antígeno aqui, nós temos uma galactose. E isso aqui é específico desses micro-organismos.
vão se ligar aqui, a partir do momento que tem a ligação, tem ativação de citocinas, tem sinalização, aí começa todo o processo imunológico, ok? Essa é a principal questão. Outra figura aqui mostrando, aqui vamos dizer que tem 3 macrófagos, que tem o mesmo receptor, tá vendo? É o receptor de manose. Aqui nós temos representando micro-organismos diferentes, mas todos esses micro-organismos, eles têm manoses aqui. A partir do momento que tem manose aqui, o receptor de manose vai se ligar. Aqui também está representando os diferentes tipos de receptores, receptores de reconhecimento padrão ali, tá? Tem vários tipos, tipo TOL é o mais comum, tá bom? Teve ligação, aí já entra na ativação das respostas imunológicas. Vamos falar dessa resposta imunológica inata, né, de forma geral. Se vocês olharem aqui, a resposta imunológica inata, ela pode ser considerada a partir de uma série de reações que vão proporcionar defesa em vários estágios de infecções microbianas. Então, a gente tem essa barreira, essas portas de entrada de micro-organismo, nós temos tipos de defesa que ocorrem nos tecidos, tipo de defesa que ocorre a partir da corrente sanguínea e tipo de defesa específica para vírus, tá? Então, a gente tem esses estágios aqui de defesa, depende do tipo de infecção que acontece, tá? Então, vamos iniciar aqui falando sobre essa parte da barreira, ok? Deixa eu passar o próximo slide aqui. Barreiras também não tem nem muito o que falar, a gente já falou na aula passada. O que acontece ali? A maior parte das infecções microbianas, né, de infecções de qualquer tipo de micro-organismo, ela vai ser adquirida através do epitélio, da pele, tá? E também de sistema gastrointestinal e respiratório. Então, 3 formas de porta de entrada de micro-organismo. A partir da pele, do contato com a pele, a partir da nossa respiração, porque junto com a respiração vem micro-organismo, e também, às vezes, por ingestão de algo contaminado, né, que tem presença de micro-organismo, tá? Os primeiros mecanismos nesse tipo de infecção, esse tipo de infecção de micro-organismo, através dessas portas de entradas, esses próprios epitélios que revestem esses locais, eles já oferecem uma barreira física. E também existe substâncias que são antibióticas que as próprias células do epitélio acabam produzindo e aí sim promovendo esse tipo de barreira, tá? Aqui está mostrando, essa imagem está mostrando justamente isso. Aqui nós temos na tecido epitelial, aqui nós temos um invasor, a partir do momento, né, aqui as nossas células epiteliais produzem substâncias antibióticas matam bactérias que acabam destruindo, né? Isso é bacana também, tá? E existe também linfócitos, que são células residentes ali que estão nessas barreiras justamente para evitar que essa infecção se alastre. Não precisa se apavorar quando olhar essa imagem, pelo amor do Senhor Jesus, tá? Vamos focar aqui no que realmente importa, tá? Vamos dizer que esse micro-organismo, ele conseguiu romper essa barreira epitelial que a gente falou anteriormente e aí eles acabaram entrando no nosso tecido, né? O que acontece? Eles são detectados por macrófagos, que são células que fazem a fagocitose, que já estão presentes ali, eles podem ser detectados por eles podem ser capturados pelas células dendríticas, né? Algumas células, somente a presença desse micro-organismo já ativam citocinas que vão iniciar o processo de inflamação. Esses fagócitos acabam destruindo esse micro-organismo e eliminando células danificadas. Então, a gente tem várias opções. Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Vamos olhar de uma forma mais ampla aqui. Então, vamos dizer aqui que aqui nós temos a barreira. Lembra dos receptores, tá? Esse aqui é o receptor de tipo TOL, ele conseguiu reconhecer esse micro-organismo. A partir do momento que ele reconheceu esse micro-organismo, ele já liberou uma citocina, interferon Y, tá? E também ativou a liberação de citocinas, olha o tanto. Interferons, tá? Interleucinas,
tá? E essas interleucinas, todo esse conjunto de citocinas induziu o processo de inflamação e já chamou os personagens, ou seja, os componentes da outro tipo de imunidade, que é a imunidade adquirida ou adaptativa. Olha que legal. Ele ativou citocinas que induziu inflamação. A partir do momento que teve esse reconhecimento, essa outra citocina aqui, ó, interferon Y, o que ele fez? Induziu a liberação de espécie reativa de oxigênio, de óxido nítrico. Isso eu não quero entrar, porque isso já acaba eliminando micro-organismo. Outro ativou o sistema de complemento, que vai induzir a fagocitose. Mas isso são reações, né, normais do nosso sistema de defesa. Tudo que eu quero dizer é que está envolvendo com receptores e envolve citocinas que induzem resposta, na grande maioria, inflamação, ok? O próximo aqui, deixa eu mudar. Sangue. O que nós temos no sangue? Gente, no sangue nós temos as nossas células, os nossos leucócitos, que estão presentes na nossa corrente sanguínea. E existe proteínas plasmáticas, ou seja, proteínas que estão no plasma desse sangue, que estão dentro desse conjunto ali de sistema-complemento, que acaba reagindo contra micro-organismo e promove essa sua destruição. E o vírus, gente, aqui está mostrando aqui, deixa eu explicar essa figura aqui, tá? Lembra das células naturais killers? Vamos ver aqui dos macrófagos, tá? Células dendríticas, tudo bem. Ó, macrófago, vamos dizer que reconheceu o micro-organismo invasor. A partir do momento que teve o reconhecimento, teve a liberação dessa quimiocina, também é a mesma coisa, citocinas, tá? Que induziu a liberação de neutrófilos, ok? Esses neutrófilos vêm e acabam destruindo esses micro-organismos. Isso aqui só é um exemplo de como acontece. E por último aqui, pessoal, outro tipo, né, de resposta do sistema imunológico inato é viral. E toda vez que tem uma infecção viral, o nosso sistema inato ele acaba se comportando de forma especial. Então, os vírus, a presença dos vírus acaba promovendo reações especiais. Que tipo de reação especiais são essas? Nós temos exemplo de duas. Ele pode induzir uma produção de uma citocina, que a gente chama de interferons, e a produção desses interferons vai fazer o quê? Vai inibir a replicação desse vírus. Lembrando, o vírus, ele não é um ser vivo, ele não tem maquinaria celular. Então, obrigatoriamente, ele precisa entrar dentro de uma célula e se apropriar daquela maquinaria celular, né, de tudo que a célula, das organelas que a célula possui, para poder se replicar. Sabendo disso, esse interferon, a partir do momento que tem uma célula infectada, o que acontece? Essa célula infectada, ela acaba produzindo interferons, que são sinalizadores, são tipos de citocinas, que vai fazer com que aquela célula que foi infectada tenha um processo que iniba a replicação viral. Se não tem replicação viral, aquele vírus ele vai morrer e vai impedir que outras células sejam infectadas. E o outro tipo de resposta imunológica inata por vírus é através da ativação de células naturais killers que nós já falamos nas aulas anteriores, tá? Deixa eu explicar como isso acontece. Tá vendo? Aqui eu tenho uma célula, dentro dessa célula tem o vírus. A partir do momento que essa célula foi infectada pelo vírus, ó, aqui nós temos uma célula infectada, aqui nós temos uma célula não infectada. Teve infecção por o vírus, começa a liberar essas moléculas, que a gente chama de interferon, ok? Esses interferon, eles vão induzir a produção de enzimas que bloqueiam a replicação. Olha aqui, ele avisa a célula do lado e fala, ó, fulano, lascou, eu tô infectado, não tem mais o que fazer, mas você pode fazer alguma coisa. A partir do momento que tem a produção desse interferon, esse interferon aqui,
e impede que esse vírus entre e impede que ele tenha a replicação viral. Então, vamos lá, prestem atenção ali. Presta atenção nessa figura aqui acima. Então, esses interferões, eles são produzidos pelas células que foram infectadas pelo vírus em resposta a uma sinalização, ok? Esses interferões, então, eles vão se ligar nos receptores das células que não foram infectadas, que estão ali próxima a essa célula infectada. A partir do momento que tem essa ligação dos receptores interferons, a partir do momento que tem essa ligação dos interferons nos receptores das células que não foram infectadas, ela vai ativar uma via de sinalização que vai induzir a expressão de diversas enzimas, e essas diversas enzimas ela acaba interferindo na replicação do vírus em várias etapas, tá? Então, com isso, a partir do momento que tem isso, o vírus ele não consegue se replicar. Se não se replica, ele acaba morrendo e também acaba evitando que outras células sejam infectadas. É muito legal, tem essa política da boa vizinhança aqui nesse exemplo de resposta ação viral. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar, que eu vou tentar resolver e responder da melhor forma, tá? Mas então, o que a gente tentou elucidar na aula de hoje? A importância e o que e a importância das citocinas, né? Eu também chamada de quimiocinas, a importância dela na resposta imunológica. Eu expliquei para vocês como que o nosso organismo ele reconhece os patógenos e também falei das 4 formas que a imunidade inata ele pode reagir, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição e na próxima aula a gente já entra na imunidade adquirida para finalizar a disciplina. Até mais!